Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Domingo retrasado, primeiro domingo do mês, nós aprendemos sobre a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus. E o texto foi o texto de Jonas, onde Deus ele mostra a misericórdia dele, usando um profeta incapaz, e também Deus mostra a misericórdia dele para com o povo de Nínive que se arrepende. Domingo passado, o segundo domingo do mês, nós aprendemos sobre a soberania de Deus e aprendemos com o exemplo de José, onde nós temos que os caminhos do Senhor são melhores. Nós aprendemos também que o tempo de Deus é melhor. E fica claro para nós, em todas as Escrituras, que nós temos um Deus realmente misericordioso e soberano, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que sustenta as nossas vidas. Hoje nós vamos olhar para o Salmo de número 139. Eu vou pedir para você acompanhar a leitura que farei da palavra de Deus. Salmo de número 139 nos diz assim, a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com um ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fecha os olhos. Senhor Deus, nós te bendizemos, reconhecemos que és Deus, que és Rei. Nós nos humilhamos e nós nos prostramos ante a tua face, a tua presença santa e maravilhosa. Reconhecendo que o Senhor é misericordioso, poderoso, presente nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos a tua palavra nas nossas mãos e também temos oportunidade de lê-la e estudá-la. Senhor, que o Senhor alcance os corações nessa noite. E que o Senhor alcance corações também através do áudio, Senhor, desta pregação. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e que a tua palavra
venha a frutificar nas nossas vidas e no coração daquele que o Senhor desejar. Então, Senhor, se conosco, nos abençoe, nos instrua mais uma vez nessa noite. Nos ensine, Senhor, os teus preceitos e nos ensine a amar a tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos olhar então para o Salmo de número 139. Esse salmo é comumente considerado um salmo de Davi, apesar de nós não termos a informação neste salmo. Mas muitos estudiosos vão entender que esse salmo, pela escrita e pela posição onde ele está, onde ele se encontra, é um salmo de Davi. E é um salmo onde o salmista ele abre o seu coração, primeiramente para reconhecer a sua pequenez. Em segundo lugar, ele reconhece a grandeza insondável de Deus. E no Salmo de número 139, por último, o salmista suplica o livramento de Deus sobre os seus inimigos e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Hoje, irmãos, nós vamos aprender o seguinte tema: atributos do caráter de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos Deus se revelando ao homem. A Bíblia é uma revelação de Deus. É onde Deus se revela ao homem. É onde Deus diz ao homem que Ele é Deus, Criador de todas as coisas, e nós somos dependentes dEle. Em toda a Bíblia nós vemos Deus se revelando então ao homem. As Escrituras nos apresentam um Deus com atributos. Nós chamamos de atributos comunicáveis. Aquele que Deus comunica com o homem, por exemplo, o amor, santidade, onde nós devemos imitar Deus, onde nós devemos viver o amor, onde nós devemos viver uma vida de santidade, são atributos que Deus comunica com o homem, conosco. Mas também existem aqueles atributos que são chamados de atributos incomunicáveis. Aquilo que pertence somente a Deus, Ele não divide, Ele não comunica com o homem. Exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, são atributos que somente Deus possui. Então eu quero aprender com vocês, no Salmo de número 139, lembrar com vocês sobre esses atributos do caráter de Deus, e nós vamos aprender com o texto 3 atributos do caráter de Deus, que são chamados de atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que somente Deus possui. O primeiro, nós aprendemos no Salmo 139, do versículo 1 ao 6, é a onisciência de Deus. O Salmo 139 é uma oração, se você prestou atenção na leitura que fiz. No início, o salmista usa a expressão, Senhor, tu me sondas. Sondar neste texto transmite a ideia de cavar, penetrar ou alcançar o mais profundo. Então o salmista aqui, ele vai dizer ao Senhor, Senhor, tu me sondas. Senhor, tu cavas a minha alma. Senhor, tu penetras a minha alma. Senhor, tu alcanças o mais profundo do meu ser. Quando o salmista diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista reconhece que Deus, o Criador, o conhece melhor que ele mesmo. Deus vai muito mais profundo, no mais profundo do seu ser. Esse é o nosso Deus que compreende intimamente o salmista e toda a criação. No versículo 2, o salmista vai dizer assim, sabes quando me assento e quando me levanto. Deus conhecia cada momento do seu cotidiano, do seu dia. Mas mais que isso, o salmista declara que Deus percebe de longe os seus pensamentos. Existe uma área que é a área mais privada do ser humano, do homem e da mulher, que são os seus pensamentos. Não existe uma área mais privada. Porém, nós não conseguimos esconder os nossos pensamentos de Deus. Nós temos um Deus que é onisciente. Nós temos um Deus que conhece o mais profundo do nosso ser. Nós temos um Deus que conhece os nossos pensamentos. Jeremias capítulo 17, versículo 10 vai dizer assim,
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Esse é o nosso Deus, que penetra o mais profundo, esquadrinha o nosso coração. Esse é o nosso Deus que prova os nossos pensamentos. No versículo 3, o salmista vai dizer assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Literalmente, o salmista está dizendo assim: tu tens medido a minha trajetória até o meu deitar. Os olhos do Senhor estão sobre os homens. Os olhos do Senhor estão sobre nós. No versículo 4, o salmista vai dizer: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Acredita-se que nós formulamos 10.000 pensamentos todos os dias. Pelo menos 10.000 pensamentos passam na nossa mente. E o salmista Davi vai dizer que Deus conhece todos eles. A palavra de Deus vai nos dizer, e Jeremias vai nos dizer, que Deus prova os nossos pensamentos. Que seja 10.000. Deus conhece todos eles, Deus é onisciente, Deus penetra o mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Antes do homem formar palavras e frases, antes de usar o raciocínio que fornece condições de nos comunicarmos, Deus já conhece. Que grande informação! Deus conhece os nossos pensamentos, por isso que nós podemos orar ao Senhor em silêncio. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nos faltam palavras para falar com Deus? Quantas vezes em meio às aflições, às tribulações da vida, em silêncio nós falamos com Deus, porque nós sabemos que Deus penetra os nossos pensamentos e nos ouve. Mesmo quando não sai palavra alguma da nossa boca, Deus é onisciente, conhece todas as coisas. No versículo 5, o salmista vai dizer: tu me cercas. Deus impõe limites a toda a nossa existência, às nossas ações. Dessa forma, nós vemos claramente o salmista dizendo que nós não podemos surpreender Deus. Deus sabe de todas as coisas. E ele vai dizer assim: sobre mim impões a mão. A ideia de que Deus guia os nossos passos. A ideia de que Deus coloca as mãos sobre nós e nos guia. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos passos, nas nossas vidas. No versículo 6, o salmista reconhece a sua pequenez, a sua limitação, a sua insignificância. Ele diz assim: pensar nisso tudo é demais para mim, não consigo atingir tamanha grandeza e conhecimento de Deus. Eu fico maravilhado com a grandeza. Eu fico maravilhado com o conhecimento de Deus. O Salmo de número 139 vai falar desse primeiro atributo do caráter de Deus, que é a sua onisciência. De Deus nós não escondemos nada. De Deus nós não podemos esconder nada. Deus conhece o mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Deus conhece os nossos pensamentos. Mas o salmista aqui, agora ele também vai dizer, ele vai ensinar sobre um segundo atributo do caráter de Deus, que é a sua onipresença. Impressionante como a palavra de Deus é atual, pertinente e relevante para nós. No versículo 7 diz assim, diz sobre algo que todos nós tentamos fazer, o fugir de Deus. No primeiro domingo de julho, nós aprendemos sobre a misericórdia de Deus para com Jonas e os ninivitas, como eu disse no início. Os ninivitas, em suas paixões e pecados, tentaram fugir de Deus e de sua palavra. Nós aprendemos também no primeiro domingo do mês sobre Jonas, o profeta, conhecido como o profeta fujão, que apesar de seu esforço para fugir de Deus, ele não foi longe. Nesse desejo de fugir de Deus, ele acabou cercado por Deus. Essa é a expressão do salmista Davi no Salmo 139. Tu me cercas. Ele nos cerca. Ele impõe limites para nós. E no caso de Jonas, lá dentro do peixe, ele clama o socorro de Deus.
Deus lhe dá o livramento e uma grande lição de misericórdia e amor. A grande verdade, irmãos, é que de Deus o homem não escapa. Ele pode viver tentando escapar de Deus. Quando Deus resolve o encontrar, não tem escape. O salmista, no versículo 7, ele vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Nós sabemos qual é a única resposta para essas duas perguntas. Não tem como fugir do Espírito de Deus, não tem como se ausentar do Espírito de Deus, não tem como fugir da face de Deus não pode se escapar, porque Deus está presente em todos os lugares. A grande verdade é que Deus é onipresente, Deus está presente em todos os lugares, por isso que no versículo 8 o salmista vai dizer assim: se suba aos céus. O céu é a morada de Deus, lá Deus está. Se desço ao Sheol, esta é a expressão do hebraico, se eu desço ao abismo, se eu desço até a morte, Deus lá está também. Aquele que tira a vida tentando fugir de Deus, ele não resolve o seu problema. Porque Deus está aqui nesta vida nossa, e Deus também está além desta vida terrena. Deus está presente em todos os lugares. No versículo 9, o salmista vai dizer assim: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. É um merismo que significa do oriente ao ocidente, ou em todos os lugares, ou em todas as partes da terra. Esta verdade nós encontramos também no versículo de número 3. É interessante que o salmista, ele abre o seu coração. É uma oração, e quantas vezes nós oramos ao nosso Deus, quantas vezes nós abrimos o nosso coração ao Senhor, e nós dizemos das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos inimigos que se levantam contra nós, sobre a nossa vida que está sendo difícil. E quantas vezes o desejo do nosso coração é fugir de Deus. E é isso que o salmista está dizendo. Mas para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque se eu tento correr, se eu tento fugir, o Senhor lá está. Mas é interessante que o salmista, ele entende muito bem que apesar de fugir de Deus, nessa tentativa de fuga, nessa tentativa de afastar do Senhor, no versículo de número 10 ele vai dizer assim: ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Como é bom saber que Deus não apenas vê o salmista, Deus estará em todos os lugares para guiá-lo e também para sustentá-lo. O que seria de nós se Deus não nos guiasse? O que seria de nós se Deus não nos sustentasse? O que seria de nós se Deus se afastasse de nós? Eu gosto muito de um texto, é o texto de Josué, capítulo 1, versículo 9, talvez você saiba de cor, que diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É um Deus presente na nossa vida, é um Deus presente na nossa história, é um Deus presente conosco, Deus conosco, o Jesus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Eu vou pedir para você abrir um texto, que é o texto do Salmo de número 73. Abra, por favor, nós faremos a leitura destes versículos, do Salmo 73. Versículos de 23 até o versículo 26. Salmo 73. Versículos 23 ao 26. Leamos. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais eu tenho, eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é aquele que nos conduz.
É interessante que o salmista entende muito bem que não tem como escapar de Deus, não tem como fugir da face de Deus. Mais que isso, o salmista entende que esse Deus, apesar de tentarmos fugir da presença dele, ele está conosco com a sua mão nos guiando, nos salvando, nos protegendo, nos mantendo de pé, nos mantendo vivos. Por isso que no versículo 11 e 12, o salmista pensa na possibilidade de esconder-se de Deus nas trevas, na escuridão. E é interessante que o salmista pensa nas possibilidades. Como esconder-se do Senhor? Se eu subo os céus, lá estás. Se eu morro, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá no Sheol, lá o Senhor está também. Se eu perro do Oriente até o Ocidente, Deus está em todos os lugares. Mas, de novo, ele pensa nas possibilidades, ele diz assim, e nas trevas? O salmista pensa na possibilidade de esconder-se de Deus nas trevas, na escuridão. A grande verdade é que as trevas não ofuscam o perscrutar de Deus. Não existe trevas para Deus, e o salmista conclui, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para o eterno, para o Deus criador de todas as coisas, foi Deus que criou tanto a luz como as trevas, e não existe lugar onde nós podemos nos esconder de Deus. Essa é a grande verdade que o salmista expõe no Salmo de número 139. Aí você pode perguntar, mas Deus está em todos os lugares? Sim, Deus está em todos os lugares. Talvez alguém possa até perguntar, mas se Deus está em todos os lugares, Deus está no inferno? Sim, Deus está no inferno com a sua justiça, com o seu furor, com a sua ira, com a sua cólera. Alguém tentou definir inferno como a ausência de Deus. Já escutou isso? Olha, inferno é a ausência de Deus. Não, não é a ausência de Deus. Eu não concordo com isso. Inferno não é a ausência de Deus. Inferno é Deus presente com toda a sua justiça. Ou seja, não existe local onde Deus não esteja. Não existe época onde Deus não esteja. Quando nós olhamos e lemos Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Nada segura Deus. Nenhuma época, nenhuma data, nenhum local. Deus está em todos os lugares com o seu poder, com a sua soberania, com a sua grandeza. Deus é onipresente, Deus é onisciente. E por último, o Salmo de número 139 vai dizer que Deus é onipotente. Do versículo 13 até o versículo 18, o salmista sabia que a sua existência não era por acaso, ou porque seguia uma teoria chamada de evolução. Não somos filhos do meio de um acidente, de uma evolução, e o salmista sabia disso. Por isso que ele vai dizer assim, Deus me formou de forma poderosa. Como diz o salmista no versículo 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É assombroso, é maravilhoso como Deus forma a vida. Poeticamente, o salmista diz no versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos. Sabe quantos ossos tem um bebê? Cerca de 300. Cada um colocado e pensado por Deus, com as suas funções. Depois esse bebê cresce, se desenvolve, alguns ossos se juntam a outros ossos e o adulto tem aproximadamente 206 ossos. Não é por acaso. Tudo pensado por Deus. Tudo pensado pelo Criador. Esse Deus onipotente, esse Deus grandioso. Esse Deus que quando o salmista vai dizer assim, no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui uma metáfora para o ventre da mãe. O Deus que tudo sabe, o Deus que em todos os lugares está, nos observa quando ainda nós éramos a substância ainda informe, como diz o versículo de número 16.
Quando o espermatozoide encontra-se com o óvulo, nesse momento inicia-se a vida. Aquela substância ainda informe, mas com o sopro de vida dado por Deus, foi planejado, executado e amado por Deus. Essa é a onipotência de Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. Deus não apenas nos criou, preservou, como também colocou em nós um prazo de validade que só Ele sabe. Por isso que o Salmo 139, no versículo 16, vai dizer assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Essa é a soberania de Deus, essa é a onipotência de Deus. Deus, em sua onipotência, determinou todos os nossos dias, inclusive o dia de hoje, inclusive essa noite que você está aqui. Deus determinou que você estivesse aqui, Ele quis que você estivesse aqui para falar com você. No versículo 17, o salmista, como no versículo 6, ele fica maravilhado com o poder de Deus. É interessante no Salmo 139, porque pelo menos 2 vezes ele vai dizer assim: eu fico maravilhado. Realmente eu percebo como Deus é grande, realmente eu percebo como que Deus é soberano, realmente eu percebo como que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vai dizer no versículo de número 17, que preciosos são os teus pensamentos. Eu não seria capaz de contá-los. Existe uma nota na Bíblia de estudos da fé reformada que vai dizer assim: a incompreensível grandeza do conhecimento de Deus esmaga o salmista. Para Davi, saber que alguém tão imenso o conhece tão intimamente é uma fonte de consolação. Isso deve nos consolar. O saber que o poderoso, isso deve nos consolar. Saber que o onisciente, o onipresente, o onipotente nos conhece no mais profundo do nosso ser. Saber que Deus conhece os nossos pensamentos, saber que Deus conhece as nossas necessidades, deve nos consolar e confortar. Saber que nós temos um Deus que nos conhece, nos ama, nos formou e nos mantém vivos é consolador. Saber que Deus é onisciente e naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas, nós podemos falar com o Senhor, mesmo não saindo palavras da nossa boca. Mesmo em pensamentos, nós podemos falar com Deus com a certeza que Ele conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente. O Criador, o Deus Supremo, nos conhece, nos ama, nos ampara e sustenta. Isso é realmente maravilhoso. E o salmista finaliza a sua oração dos versículos 19 ao 22. Ele coloca diante de Deus os inimigos. Os inimigos de Deus eram os seus inimigos. O salmista Davi, ele tinha uma intimidade com Deus, e ele sabia muito bem que os inimigos de Deus eram aqueles que eram os seus inimigos. Mas o salmista, ele não para por aqui. Versículos 23 e 24, humildemente e de forma quebrantada, o salmista reafirma a sua inocência, mas também ele pede a correção e a direção de Deus para a sua vida. Eu quero finalizar com a leitura destes 2 versículos. E assim como eu disse, provavelmente é um salmo de Davi onde ele faz uma oração. Eu queria finalizar lendo esses 2 versículos com vocês. E logo após nós teremos um momento de oração, onde nós podemos colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações, as nossas aflições, os nossos medos, dizer ao Senhor quantas vezes nós tentamos fugir da presença dEle. Mas eu queria dizer a você que não tem como fugir da presença de Deus. Eu queria te dizer que tenho certeza que você tentou fazer isso muitas vezes, mas de novo você está aqui. Eu tenho certeza que você tentou de algumas formas. Eu tenho certeza que você tentou em alguns lugares. Eu tenho certeza que você tentou alguns outros caminhos, mas não tem como, só existe um. É Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então leia comigo os versículos
23 e também o versículo 24, por favor. Vamos ler juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muito bem, fecha os olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Esse momento de oração silenciosa é aquele momento onde nós aplicamos essa verdade, esses ensinos, onde nós sabemos que, mesmo orando silenciosamente, Deus conhece os nossos pensamentos, Ele sabe antes que a palavra saia na nossa boca. Então esse momento é uma oração, um momento de oração silenciosa, onde você vai abrir o seu coração para o Senhor. Talvez você se encontre em alguns momentos onde o salmista Davi se encontrou durante a sua vida. O salmista Davi é um grande exemplo para nós porque era um rei, era um homem temente a Deus. Era um homem que desde o início ele foi perseguido por Saul, depois foi perseguido pelos seus próprios filhos, depois ele teve que enfrentar outros inimigos, uns povos que eram realmente terríveis contra o povo de Israel, e Deus deu vitória a Davi. Então, por vezes, nós vemos um salmista abrindo seu coração para falar dos seus medos, para falar das suas ansiedades. Nós vemos o salmista Davi falando muitas vezes dos momentos onde ele tentou fugir de Deus, e esse salmo é um salmo que fala muito da nossa realidade. Quantas vezes nós tentamos fugir de Deus? E Deus nessa noite, mais uma vez, Ele vai dizer assim, olha, você não escapa de mim. E louvado seja Deus que nós não podemos escapar de Deus. Louvado seja Deus que Ele coloca limites nas nossas vidas. Louvado seja Deus que chega um momento onde Deus coloca fim à nossa fuga. Louvado seja Deus porque Deus, Ele prepara um momento e não existe outra saída a não ser indo para a cruz, indo para Jesus Cristo. Louvado seja esse Deus que nos conhece profundamente. Então, se nós sabemos que Deus conhece o nosso pensamento, Deus nos conhece profundamente, porque Ele nos formou, Ele nos fez. Você não foi um acidente, você foi planejado por Deus. Planejado por Deus. Deus te ama, Deus, Ele planejou todos os seus dias, Ele determinou todos os seus dias, inclusive o dia de hoje, e essa noite Ele te trouxe aqui, para você ouvir isso. E para você descansar nesse Deus, que sabe de todas as coisas. Esse Deus que está presente em todos os lugares. Então, se você está passando momentos difíceis, não se esqueça, Deus está presente. Assim como Jesus estava presente na vida dos discípulos em muitos momentos, daqueles momentos de apuros dos discípulos, momentos onde eles enfrentaram tempestades, Jesus estava ali no barco. Em determinada ocasião, Jesus falou para os discípulos atravessarem o mar. E quando eles se viam sozinhos, desesperados, Jesus aparece caminhando por sobre as águas. Jesus acalma o coração deles, acalma o coração de Pedro, porque Pedro vacila. Jesus acalma a tempestade. E Jesus dá um grande ensinamento para eles. Por que vocês duvidaram? Pedro, por que você duvidou? Esse mesmo Jesus continua falando ao nosso coração, por que nós duvidamos? Por que nós falhamos? Ele está conosco, presente nas nossas vidas, não tenha medo. Não tenha medo. Por último, saber que Deus é onipotente. Você tem ideia de que o Deus que você serve tem todo o poder nas mãos? Então Ele pode resolver o seu caso, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a sua família, Ele pode salvar o seu filho que está distante. O que você precisa fazer é colocar diante do Senhor e esperar nele, descansar nele, confiar nele, nesse Deus que é onisciente,
onipresente e onipotente. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos amou primeiro. Esse é o Deus que provou o seu amor entregando o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Então fale com o Senhor nesse momento, oração silenciosa. Eu quero convidar para essa oração o nosso irmão presbítero Alan. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. E quero convidá-lo também a interceder por nós, que Deus esteja nos fortalecendo, que Deus esteja tranquilizando o nosso coração e que possamos viver para Ele, para a glória dEle, em louvor a Ele. Vamos orar. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus o Filho, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.